Muito boa noite, que alegria, estamos novamente juntos para mais um encontro do nosso Max Esporte, todas as terças-feiras, 8 da noite, repeteco, meia-noite, quarta-feira, às 6 da manhã, sem perder tempo, com você, muitos assuntos importantes para serem discutidos, debatidos, conversados e brigados aqui também no nosso Max Esporte, sempre no oferecimento de REN TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. E de Diante Automecânica, 50 anos, seu carro em boas mãos, 2 endereços à sua escolha, na Zona Sul, na Rua Visconde de Caravelas, 55, em Botafogo também, Pinheiro Guimarães, 45A, em Vargem Pequena, Estrada dos Bandeirantes, 12.432. Meu querido Birajara Abreu, bota os mosqueteiros na linha, olha lá, que alegria. Começar com eles, campeões da Taça Guanabara, Sérgio Américo, Carlos Borges, Odair Júnior, Otávio Bocão, Jorge Ramos, todo mundo animadinho, porque a pauta hoje está recheadíssima. E primeiro, boa noite, em homenagem ao Clube de Regatas do Flamengo, o boa noite de Sérgio Américo. Boa noite, meu amigo Ricardo Mazella. Boa noite para você que está ligado no Max Esporte. Boa noite para meus companheiros de programa. E boa noite também para meu amigo Walter Joaquim, dirigente campeão do Flamengo, grande benemérito, está dando pulos de alegria com a conquista da Taça Guanabara. Para muita gente não vale nada, mas aquela história, quem desdenha quer comprar. Não vale nada para aquele pessoal que realmente ficou de fora. Mas, de qualquer maneira, a minha alegria de abraçar Walter Joaquim, tomou as 2 doses da vacina do coronavírus, está em casa descansando. Mas é o que eu disse, é importante para o Flamengo sempre conquistar títulos e galgar os degraus que podem levá-lo também a bons resultados na Libertadores. O jogo com o Volta Redonda foi importante até para o Rogério Ceni testar algumas variações, já que ele poupou vários titulares do início da partida. O resultado aconteceu, o Flamengo já estava antecipadamente classificado para as semifinais do Carioca, deu para ver o Irarã de novo no meio-campo, a zaga diária com o Gustavo Henrique, o Bruno Viana e a dupla Gabriel e Pedro, que pode ser utilizada na sequência do ano, Mazella. Perfeito. Do Flamengo, vamos para o Botafogo, aos extremos do boa noite. Depois do nosso querido Sérgio Américo, com uma vistosa camisa vinho, vamos ao Otávio Bocão e o seu boa noite. Fala, Otávio. Boa noite, Mazella, meus companheiros aqui do programa Max Esporte e a todos que nos assistem. O meu boa noite especial vai para todos os goleiros, que ontem foi o dia do goleiro, ó. Número 1, tá aqui, ó, do nosso querido Manga, né, um dos maiores goleiros da história do Botafogo, e a todos os meus amigos que jogaram comigo, goleiro, principalmente o Genésio, que é um dos maiores goleiros que eu vi jogar, agarrar, né, que é meu compadre, e meu afilhado Guilherme, que é um futuro goleiro. Então, parabéns a todos os goleiros, que ontem foi o dia do goleiro. Jorge, para você botar um equilíbrio no programa, o seu boa noite. Fala, Jorginho. Jorge Ramos. Boa noite para você também, Ricardo Mazella. Boa noite a todos os meus companheiros, a você que está em casa nos assistindo. Olha, o meu destaque vai para essa última rodada, em que 19 gols aconteceram, uma média superior a 3 gols, o que é interessante, mostra que o Campeonato Carioca, as equipes jogam para fazer gols, isso é o que o torcedor mais aprecia. E eu vou também aproveitar o gancho que o Bocão trouxe sobre o goleiro Manga, né, que foi um grande goleiro, e ele faz aniversário exatamente no dia do goleiro, ou seja, fez nesta segunda-feira aniversário. Um dos maiores goleiros, agarrava sem luvas, o grande Manga, e ele merece todo o nosso respeito e admiração. Tá certo, Mazella? Certíssimo. Lembrando que a luva começou a ser usada na metade, para valer na metade dos anos 70. Depois, e para mim, como tricolor, o Fluminense teve sempre uma escola de grandes goleiros, como Batatais, Castilho, Marcos Carneiro de Mendonça, Paulo Vitor e vários outros que eu vou acabar esquecendo, mas para mim o maior de todos que eu vi jogar foi o nosso Félix, grande Félix, também agarrava sem luva, agarrava muito, um dos grandes injustiçados da Copa de 70, que foi fundamental em 2 jogos, contra a Tchecoslováquia e principalmente contra a Inglaterra. Odair Júnior, falando em luar, você está no escurinho do cinema. Fala, Odair! Forte abraço, boa noite a você, Mazella, aos amigos que curtem o Max Esporte aqui pela TV Max. Forte abraço aos nossos companheiros. Sobre o Fluminense, que venceu no último domingo Madureira por 4-1, uma crítica construtiva para o seu Roger Machado. Até quando ele vai insistir
pelas entradas de Luca e o meio-campista Hudson. Os dois jogaram praticamente boa parte do jogo, foram substituídos no segundo tempo, aí a equipe começou a render. Ele começou com uma escalação com 2 torres gêmeas na frente, o Abel Hernandes e o Bobadilla, o paraguaio naturalizado argentino, e não vinha dando certo essa escalação. Quando ele resolveu mexer na equipe, abriu o jogo pelos lados, de um lado o Gabriel Teixeira da base, do outro lado o Caio Paulista pela direita, e tirando o Hudson, a equipe acabou subindo e acabou goleando o Madureira por 4-1, Mazella. Perfeito. Valeu, Odair. Nosso querido Odair Júnior. Deixei nosso Ursão do Vral para o final. Abri com o Sérgio Américo, que é um cara mais equilibrado, eu sei, não vai... E deixei você, que eu nunca sei o que esperar de vossa senhoria. Boa noite, Carlos Borges. Boa noite, meus queridos amigos, colegas aqui de Max Esporte, para você, telespectador. Eu quero falar imediatamente de um assunto importante, que é tirar a poeira desses caras. Um falando do Manga, o outro falando do Genés, sei lá quem é que é o goleiro, o outro falando do Fluminense, que já jogou, vai jogar agora a Libertadores, já está pensando na Libertadores, já virou a chave. O outro aqui falando de Rogério Ceni, continua falando de Rogério Ceni, meu companheiro Sérgio Américo. Então, eu quero falar o seguinte, senhores técnicos de futebol, atenção, tem que jogar para frente, não tem que jogar, seu Roger, como jogou contra o River Plate, ou seu Cabo, jogar como jogou com o Flamengo lá atrás, Volta Redonda, jogar todo mundo lá atrás. Por quê? Tem que jogar com o peito aberto. Futebol é ofensivo, como disse o Jorge Ramos. Muitos gols. Então tem que jogar aberto. Atenção, senhores técnicos. Corneteiro. Então, já que é para chegar para frente, o senhor chega para frente que o seu som está baixo. Entendeu? Então chega mais para frente, porque assim as pessoas vão te escutar isso. Agora vai melhorar. Você fala de tanto mundo, então se eu faço o seu dever de casa direito, quando ficar esculhambando, criticando os seus queridos colegas, e você fica quieto, Bocão. Vamos em frente, olha aqui, ó. Ah, meu Deus, não tem jeito. Abrindo o programa, um grande rubro-negro, grande jogador de basquetebol do Flamengo, da Seleção do Brasil, mas nas categorias de base perdia para mim sempre, que eu era o camisa 5 do Fluminense, ele era o camisa 5 do Flamengo, e normalmente eu vencia meu querido Bigu. Brincadeira, Biguzinho! Marcos Bigu Mendes e o basquetebol. Olá, meus amigos do basquete, fãs da bola laranja aqui do Max Esporte. Estou passando por aqui para mais uma dica do basquete. Na semana passada, nós tivemos o início dos playoffs da NBB, as oitavas de final. As equipes da 5ª à 12ª colocação no campeonato fizeram um emparelhamento entre si numa disputa de melhor de 3. A equipe do Bauru eliminou Caxias do Sul por 2-0, SESI Franca eliminou o Fortaleza por 2-0, o Corinthians eliminou o Pato Branco por 2-0 e a equipe de Mogi das Cruzes eliminou a Unifacisa por 2-1. Agora, para as quartas de final, teremos a entrada do Flamengo, do Minas Tênis Clube, do São Paulo e do Paulistano. E os confrontos serão os seguintes. O Flamengo jogará uma melhor de 3 contra a equipe do Mogi. O Minas Tênis Clube jogará uma melhor de 3 contra a equipe do SESI Franca. O São Paulo jogará uma melhor de 3 contra o Corinthians, que será o duelo das equipes de São Paulo. E a equipe do Paulistano jogará uma melhor de 3 contra Bauru. Os vencedores formarão o que nós chamamos de Big Four, ou seja, os 4 melhores do ano numa final. As partidas estão sendo jogadas no ginásio do Maracanãzinho e no ginásio do Minas Tênis Clube como uma espécie de bolha por causa da pandemia. As partidas também estão sendo televisionadas pela ESPN e pelo streaming da NBB. Não percam, tá bom? Contamos com a participação de todos. Um grande abraço e nos veremos na semana que vem. Tchau, tchau. Depois do Biguzinho, o marido da Dona Ilana chegando, é Games, o esporte que mais cresce, sempre trazendo novidades. É um quadro que é impressionante a repercussão. E o Paulo Bizarro é o responsável por isso, com informações de primeira, sempre chegando juntinho. E a Rubro Negro também. Fala, Paulinho!
Olá, abraço carinhoso a todos! Começando esse último programa do mês de abril com as dicas de games que vem aí no mês de maio. E separamos um lançamento que vai sair agora no dia 7 de maio, sensacional. Resident Evil Village, o 8º dessa franquia maravilhosa que promete desbancar o 7 que já foi espetacular. Agora para as plataformas PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One e também para o PC. Vamos ver na tela agora! E maio vem quente mesmo. Outro título que separamos foi Hood Outlaws e Legends. Jogaço em modo multiplayer, num mundo sem Robin Hood. Você vai disputar contra uma gangue rival com seus companheiros. Quem vai receber o título de novo Hood e salvar a povo da sua cidade? Vamos dar uma olhada nisso agora. And the people call us heroes. From the dead of night. To others, we are rivals. Para os fãs de Fortnite, está sendo lançado hoje, dia 27, a nova skin do Neymar Jr. E veio bonitona, a armadura tá show de bola. Vamos dar uma olhada no que o Neymar achou da skin. Irado, gostei muito do vídeo. Galera do Fortnite, obrigado pelo carinho, obrigado por essa confiança de poder fazer parte do jogo, do mundo que eu me amarro bastante, que eu gosto muito. E espero que todos os fãs, espero que toda a galera que joga Fortnite tenha curtido. Espero que vocês usem muito e aproveitem. Valeu e a gente se vê no jogo. Abraço! Curti essa skin do Neymar. Aliás, Neymar, quando quiser vir pro Flamengo, tem uma vaguinha ali no lugar do Everton Ribeiro. Já imaginou, gente, um ataque com Neymar, Gabigol e Bruno Henrique sendo municiados ali pelo Diego Ribas e Arrascaeta? Dá pra sonhar. Vem, Neymar! Pra fechar, League of Legends. A nossa campeã do CBLOL, Pen Game, já se encontra na Islândia. Lugar frio pra caramba, hein? Já cumprindo quarentena, que lá tem que cumprir a quarentena de 6 dias, chegando em virtude do Covid-19, e vai enfrentar, a partir do dia 6 de maio, as equipes da Mad Lions, PSG Talon e Istanbul Wildcats. Muito boa sorte a Pen Game, vamos trazer esse caneco pra gente. Eu vou ficando por aqui, até a semana que vem. Uma ótima semana a todos. Tchau! Tchau, Paulinho! Tchau, Paulinho! Valeu, Paulo! Um beijo carinhoso para você, meu irmão. E de Paulo para Paulo, rolando a bola, vamos rolar aqui da América do Sul para a Bélgica. O programa não é fraco, não. Correspondente internacional direto da Europa, da cidade de Bruxelas, o nosso querido Paulo César Oliveira, um dos mais atuantes do nosso grupo de WhatsApp do Max Sport, para deleite de vários amigos e companheiros aqui do programa. Fala, Paulo! E na última semana, a grande notícia no futebol europeu foi a tentativa de 12 dos maiores clubes do futebol do continente formar uma Superliga. Seria então uma competição que tiraria o poderio da UEFA e, naturalmente, deixaria em segundo plano até a própria Liga dos Campeões. Mas as pressões governamentais foram muito significativas, especialmente por parte do governo britânico. O governo de Boris Johnson foi determinante na tentativa de dissuadir os clubes ingleses mais importantes, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Manchester United e Manchester City, de participarem de uma liga considerada como pirata. O governo inglês acabou dissuadindo os clubes, que imediatamente comunicaram ao Real Madrid, mentor principal, a intenção de deixarem o projeto. Sem condição de continuar na autonomia do futebol europeu, o Real Madrid se viu então na única e exclusiva decisão
de cancelar o projeto. E com a Superliga tendo chegado ao final mesmo antes de começar, vamos ao que de mais importante se passou na Bélgica, neste fim de semana esportivo. E com o Estádio Nacional Koning Boudewijn totalmente sem público, ainda com as medidas de prevenção quanto à proliferação do Covid-19 em continente europeu, jogou-se a final da Taça da Bélgica. Frente a frente, o Genk, da região de Limburgo, e o Standard de Liège. Vitória final do Genk por 2-1 e a consequente classificação da equipe de Limburgo para as competições europeias na próxima temporada. Na semana que vem, arranca de volta o Campeonato Belga com os 6 melhores classificados, iniciando a participação no play-off decisivo da competição. De Bruxelas, da Bélgica, Paulo César Oliveira. Ainda neste primeiro bloco, no Max Sport, espero que você esteja gostando, curtindo as nossas redes sociais. Hora e vez dele, falar de arbitragem. Falar de arbitragem, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, me conta tudo. O grande árbitro de salão e de campo, Daniel Pomeroy. Boa noite, Ricardo Mazella. Boa noite, companheiros de Max Sport e os telespectadores da TV Max. Nessa última rodada da Taça Guanabara, 5 jogos sem quaisquer problemas. O problema realmente ocorreu no jogo Flamengo e Volta Redonda. Um árbitro experiente como Graziano Maciel Rocha não pode cometer esse equívoco que ele fez. Houve uma falta no jogador do Volta Redonda, deixou o lance seguir e quando o jogador do Volta Redonda, num ataque promissor, poderia adentrar a área e colocar em perigo a meta da equipe do Flamengo, ele trilou o seu apito, marcando uma falta atrasada e advertindo o atleta do Flamengo com cartão amarelo. Um lance que poderia surgir um gol do Volta Redonda, já que o jogo estava empatado em 1-1. O lance ficou muito feio, muito marcado. A arbitragem de Graziano Maciel Rocha, que na abertura do campeonato estadual já não tinha ido bem no jogo Resende Fluminense, no próprio estádio jornalista Mário Filho. Fluminense volta a jogar pela Copa Libertadores da América na quarta-feira, enfrentando o Independente de Santa Fé, e a arbitragem será do uruguaio Andrés Cunha. Valeu, Pomeroy! E lembrando que nós temos uma grande surpresa aqui no Max Sport. Um campeão do mundo, um pentacampeão do mundo, levantou a taça com uma entrevista exclusiva com o nosso querido Otávio Bocão. Não percam no programa de hoje, Max Sport, um grande capitão da seleção brasileira, participando com a gente aqui do Max Sport. O programa está cada vez melhor e tudo isso é feito para você, para que tenhamos uma noite sempre agradável de terça-feira, com todas essas informações, entrevistas, debates e também polêmica, porque não sai dentro, daqui a pouco ele está chegando, mas polêmica. O jornalista, o radialista Ridel Alves participa com a gente para nossa alegria, grande amigo de Sérgio Américo, amigo de Carlos Borges, amigo de todos vocês e nosso também, com uma pergunta para você, Borges. Fala, Ridinho! Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos os amigos do Max Sport TV. Eu gostaria de fazer uma pergunta a José Carlos Borges a respeito do lance da partida entre Flamengo e Volta Redonda. Mais uma vez, o Flamengo acabou beneficiado por um lance decisivo da arbitragem. Gostaria de saber o que ele achou desse lance, uma vez que é normal o Flamengo ser sempre favorecido pela arbitragem. Diz aí, Borges, o que você achou desse lance? Foi um infortúnio ou mero acaso mais uma vez? Uma boa noite a todos. Meu querido Ridel Alves, que está sempre comigo nas redes sociais, olha aqui, tem esse negócio, cada hora é um negócio contra o Flamengo, é um arco-íris tremendo, é todo mundo torcendo contra o Flamengo, tem que torcer a favor do futebol brasileiro, porque o Flamengo leva o futebol brasileiro para o mundo inteiro. Não houve nada de arbitragem, não houve nada. Daqui a pouco era a outra detentora, agora mudou a detentora do campeonato, mudou também o esquema. Ó, Ridel, um abraço, hein? Ô Jorge Ramos, você que é o ponto de equilíbrio, Sérgio Américo não vai entrar nessa discussão, que é um cara equilibrado, eu acompanho ele nas redes sociais,
De vez em quando dá uma escorregadinha na defesa e tal, eu meto a cara mais aqui. Brincadeira, Serginho! Graças a Deus. Você que é o equilibrado, Jorge Ramos. Mudou a detentora, mas a organizadora é a mesma, hein, Jorge Ramos? Eu acho que essa questão de discutir arbitragem, eu acho que o Sérgio Américo e o Borges sabem muito mais do que eu, estão muito mais tempo nisso do que eu, entendem muito mais do que eu. Eu acho que no campo, o Flamengo já mostrou que é melhor, que é uma equipe muito melhor do que todas as outras, né? Vem num apogeu há algum tempo, né? Com grandes conquistas, ainda está no topo, né? E vai levar algum tempo para descer. É natural que isso aconteça, você tem um crescimento, né? Uma estabilidade, depois desce. Todas as equipes já tiveram isso, né? O Botafogo, o Fluminense, o Vasco da Gama, e agora é o Flamengo. Essa questão da arbitragem, eu acho que o Pomeroy pode falar muito melhor do que nós já falou, juntos, ele já falou. Eu só queria opinião. Já falou. Jorge, você tinha que entrar de sola, Jorge. Você está ponderando, Jorge. Não, eu não posso entrar de sola para quem sabe mais do que eu. Entendeu? Então eu tenho que acatar a quem sabe. O sistema é o mesmo, o sistema continua e acabou, gente. Então, olha só, daí, de 0 a 10 para esse Graziani, que operou o Fluminense contra o Rezende, e como prêmio ele apitou o Flamengo em Volta Redonda. Só a nota para encerrar esse bloco. Provocação pura aqui no Max Esporte. Nota do Careca. A nota desse careca aí, ó. Tá aqui a raquete para dar na cabeça desse careca. Nota 0, Graziani. Você, Bocão, qual é a nota depois da raquetada do Daí? Pô, -1, né? É um absurdo, não é possível, cara. Um absurdo, não tem critério nenhum. Volta, você, Jorge Ramos, a nota pro Careca. 5. 5, ok. Vamos então. Jorge, está suspenso do programa. Olha aqui. Posso dar nota? Primeiro Sérgio Américo, depois o senhor. A nota para o árbitro, ele errou. Realmente o lance ele errou. Nota 4 para ele. Agora, gente, pelo amor de Deus, a inveja é a arma do incompetente. Serginho, só nota. Foi por isso só que o nota para acabar o bloco. É tudo em cima do Flamengo. Pense no soerguimento do nota do senhor. Acontece isso, gente. Não da sua nota. Sérgio Américo agora tá não. Meu Deus do céu, é só com você que acontece isso. Para fechar o bloco. Posso fechar o bloco, meu amigo. Como diria Jorge Perejeiro, 10, nota 10. Final do primeiro bloco, a gente brigou, discutiu e não chegamos a conclusão nenhuma, só para dar aquela alegria, irritação também no final do primeiro bloco. Aqui na TV Max, o Rio corre para Max. Boa noite, pessoal do Max Esportes. Estamos aqui de olho no programa. Gostaria de parabenizá-los pelo sucesso do programa. Gostaria de mandar um abraço a todos, em especial ao meu grande coach, o mestre Bigu, da Bola Laranja. Sucesso, pessoal. Estamos de olho. Muito bem, depois dessa discussão no final do primeiro bloco, vamos em frente. E lembrando que daqui a pouquinho no Max Sport teremos uma entrevista com o campeão mundial feita pelo nosso Otávio Bocão. É imperdível, Max Sport cada vez melhor, fazendo para você um programa realmente porque você curta as noites de terça-feira, 8 da noite, repeteco meia-noite, para que a gente tenha realmente momentos bem agradáveis nesse tempo ainda de pandemia que não passou. Bom, oferecimento sempre de REN TV. Comprar para quê? Aluga, é muito melhor. E de Giante Automecânica, 50 anos de tradição, seu carro em boas mãos, 3 endereços para você, hein? Zona Sul, Rua Visconde de Caravela, 55, Botafogo, em Botafogo também, Pinheiro Guimarães, 45A, Vargem Pequena, Estrada dos Bandeirantes, 12.432. Legal, legal mesmo. Alô, André. Alô, Júlio Cosentino. Aquele abraço para vocês. Vamos em frente. Até bati, tremeu até aqui a câmera. Olha aqui, ó. Rapidinho, semifinal, legal. Amanhã, o Flamengo está jogando agora. Eu lembro, a gente não pode falar nada, porque o Flamengo está jogando. Libertadores, espero que esteja ganhando. Não temos como sair da televisão para ver como é que está a coisa. Então, União Mengão, time forte aí.
Exato. O Fluminense jogando amanhã, a gente vai falar daqui a pouquinho, o Fluminense jogando na Colômbia. Mas já que o assunto foi meio final de primeiro bloco, aquela confusão da arbitragem, tudo isso, semifinal. Fluminense e Portuguesa, Volta Redonda e Flamengo. O favorito disparado para você é o Flamengo? Vê equilíbrio, Bocão, nessa final de quadrangular final? O Fluminense está numa fase de ascensão aí, com as peças se encaixando. Evidentemente que a prioridade é Libertadores, mas muito provável que o Fluminense faça a final com o Flamengo. Então, acho que o Flamengo é o super favorito ainda, mas o único time que não pipoca aqui no Rio de Janeiro dos clubes grandes é o Fluminense para o Flamengo. Então, eu acredito que seja um bom jogo. Não desmerecendo essas duas equipes que chegaram com méritos, no caso da Portuguesa e do Volta Redonda, fizeram um grande trabalho nesse Campeonato Carioca. Evidente, claro, que estavam treinando há mais tempo, tem um entrosamento até um pouco maior, não de que Flamengo e Fluminense, mas o Fluminense está num processo de evolução muito grande e muito bom, diga-se de passagem. Quando o Odair fala no início do programa de que o Roger foi tentar mexer nas peças do Hudson e o outro jogador que não me recordo agora que tinha dito, do Luca, é porque ele está em fase de alternâncias, de variações táticas e de achar o melhor momento. Porque para você jogar uma Libertadores, você tem que ter um plantel recheado de jogadores para, caso se machuquem, sejam expulsos, alguma coisa parecida. Mas com Luca e Hudson, meu querido amigo Odair, a gente não vai a lugar nenhum. Discordo totalmente do Bocão. Leva para o Botafogo, que vai ser ótimo. Olha só, os pequenos, Odair, Portuguesa e Volta Redonda, podem aprontar para Fluminense e Flamengo? Sobretudo a Portuguesa com o Fluminense. Eu não acredito que o Volta Redonda consiga surpreender o Flamengo. Eu acho que não. Embora tenha um bom ataque ali com o João Carlos centroavante, já em fim de carreira, com 34 anos, e o Aleph Manga com 26, que esse aí é bom jogador, acho que a Portuguesa, dos times pequenos, é o time mais bem armado pelo Fábio Surian, que é amigo até pessoal do Fred, jogaram juntos em 2000 no América Mineiro. A Portuguesa faz um bom trabalho, tem bons valores, tem um Romarinho com 31 anos de idade, que dita o meio-campo da Portuguesa, o próprio meio-campo Chay, que já está com 31, que começou no futebol de campo, depois jogou no futebol de 7 no Botafogo, agora voltou para o campo. Tem um bom centroavante, que é o Julian, número 9, enfim, é uma equipe que pode surpreender, sobretudo se jogar a primeira partida em casa, no campo do Estádio Luso Brasileiro. O favorito, de fato, é o Fluminense, mas não se surpreendam se a Portuguesa eliminar o Fluminense nessa fase semifinal, Mazella. O Flamengo tem... Oi, pois não. Chega. Fala, Serginho. Um detalhe, Odair. Pelo regulamento da federação, os 2 primeiros colocados na semifinal têm o direito do mando de campo. Então... Não, segundo jogo. Não. Só no segundo jogo. Só no segundo jogo. Só no segundo jogo. No primeiro jogo, né? Tá bom. E joga por 2 empates. O que pode acontecer é Fluminense ou Flamengo. Não. Só um detalhe. O primeiro jogo, a Portuguesa deve mandar o primeiro jogo no estádio dela, no Luso Brasileiro. E o segundo jogo no Maracanã. E o Flu joga por 2 resultados iguais. Se ele perder de 1-0 e ganhar de 1, e o Flamengo também, exatamente. Aí vocês podem perguntar, por que o Flamengo pode jogar os 2 jogos no Maracanã? Porque o Flamengo pode comprar do Volta Redonda, trazer o jogo. Quem indica o jogo no caso, é o Volta Redonda Portuguesa, o primeiro jogo, eles indicam. Isso. Então, eles podem indicar o Maracanã. E isso aí geralmente é um acordo financeiro que eles fazem. Pode acontecer. Lembrando, se o Flamengo jogar os 2 jogos no Maracanã, é porque ele chegou a um acordo com o Volta Redonda. Caso o Fluminense jogue um jogo na ilha, outro no Maracanã, porque não chegou a um acordo financeiro com a Portuguesa. Só para esclarecer. Meu querido Jorge Ramos, alguém pode fazer frente ao Flamengo? Você acredita nisso? Não acredito. Eu acho que... É claro que quando é um jogo eliminatório, dá mais chance, né, de acontecer um resultado adverso ao Flamengo. Mas eu acho que o Flamengo é muito superior a todas as equipes. O Fluminense mais próximo, inclusive no campeonato o Fluminense venceu, mas venceu com uma jogada, um belo gol, né, de um chute. O Flamengo foi muito melhor em termos de oportunidades de gol. Eu não acho que o Flamengo tem tudo para conquistar o tricampeonato, a não ser um escorregão, uma situação complicada aí de um momento, mas acho muito pouco provável que isso aconteça, Mazella.
Ô Borges, quem vai encontrar mais dificuldades na semifinal? Fluminense ou Flamengo? O que você acha? O que o Odair falou, acho que o Fluminense, porque a Portuguesa eu acho que fez o melhor campeonato, o mais regular campeonato em relação aos times de pequeno investimento. Porque o Volta Redonda, mesmo tendo chegado a poder ser o campeão da Taça Guanabara, não foi tão regular quanto a Portuguesa, como o Madureira, como também outras equipes. Então, eu acho... O daí tá bonito, hein? Tá muito bonito. Gostei do cabelo. O problema é o seguinte... Ricardo. E não venho depois, o senhor falou muito bem, pagar ao clube para jogar no Maranhão. Depois não digam que tem complô. É porque os senhores tricolores, a sua diretoria, que você ama do Fluminense, tem dinheiro, comprou um monte de jogador, contratou um monte de jogador. Por que também não faz a mesma coisa com a Portuguesa? Então não vieram de graça, vieram de graça. Que vieram de graça? Vieram de graça. De graça nem relógio. Vão receber só salário. Tá bom, tá bom. Olha só, para mudar o tema aí, está tudo falado. Alguém acredita que não tenhamos um Fla-Flu na final? Alguém acredita numa zebra? Agora, sério, sem sacanagem. Só para desenvolver o tema do esporte mesmo, que nem sempre o favoritismo acontece no futebol. Fala, Sérgio. Não, exatamente isso. Para encaixar no pacotão a opinião de todos os amigos. Bom, o futebol não tem lógica, né, Marcelo? Eu sempre digo, é o único esporte coletivo em que o mais fraco vence o mais forte. Mas pela lógica, se é que ela existe, como eu disse, Fla-Flu na decisão do Campeonato Carioca. Agora, eu entendo, Mazela, que vai haver aí um fator muito importante. Qual vai ser o comprometimento de Flamengo e Fluminense na semifinal e final do Campeonato Carioca? Porque os dois estão priorizando a Libertadores. Então vai depender muito qual time que Rogério Ceni e Rogério Machado vão colocar em campo, se vai poupar jogadores, se jogadores machucarem. Tem que saber qual vai ser o grau de comprometimento, porque para a Portuguesa e Volta Redonda é final de Copa do Mundo. E de repente, por causa da Libertadores, para a dupla Fla-Flu não será, né, Marcelo? É verdade. Lembrando que daqui a pouquinho tem uma entrevista com o campeão mundial, o capitão que levantou a Taça do Mundo, já com Otávio Bocão, não percam, não saiam daí. A Portuguesa de parabéns, a melhor campanha da sua história, a Portuguesa está fazendo no ano de 2021. Volta Redonda é um time que pode surpreender, mas o Flamengo realmente, a gente brinca, fala da arbitragem, que realmente, na minha opinião, prejudicou e muito, mas nada garantiria que o Flamengo ia perder o jogo, que o cara faria o gol, isso é outra história, mas o Flamengo sobra. Boa, Bira, estou gostando. Bira está agitado hoje. É isso aí, Birinha! Ô, Birinha, fala, Borges. Só para lembrar que o Flamengo tem que jogar sábado. Porque o Flamengo vai jogar na outra terça-feira de novo pela Libertadores América. Então, o Flamengo terá obrigatoriamente que jogar com Volta Redonda no sábado, o Fluminense no domingo. Já que a gente está falando, já falamos que demos uma boa entrada nas semifinais do Cariocão, aproveitando os times do Rio de Janeiro, que a gente sempre dá destaque aqui no Max Esporte, convidando a todos vocês para curtirem as redes sociais individuais de cada um de nós e também entrando, qualquer programa que você tenha perdido, vai no YouTube, no Max Esporte. O Di Bonet até mandou agora também um link que você pode acompanhar ao vivo, se você não tiver a TV Max na programação das televisões, você pode ver pela internet, tudo isso à sua disposição. Na internet, a TV Max Rio, acho que é .net, daqui a pouco o Bira bota isso aí. www.tvmaxrio.net. Isso, você acompanha na internet, caso não possa ver, no próximo dia e tal. Tem as redes sociais, tem os programas todos que o meu querido Bilula coloca no YouTube. Alô, Bilulinha? Então tem tudo para você não ficar de fora e perder nada. Já que o assunto é o futebol do Rio, Campeonato Carioca Quadrangular, vamos dar uma mudada na chave do campeonato, mas continuamos com os times do Rio. Saiu a tabela da Copa do Brasil. É Vasco e Boa Vista, Flamengo e Curitiba, e Fluminense e Red Bull. Aí entra a provocação, Bocão. Botafogo joga com quem? Joga pela Taça Rio aí, nessa Taça Rio que vai servir de Taça Consolo. Vai servir de Taça Consolo. Taça o quê? Taça Rio, faz parte. O nosso objetivo maior, evidentemente, que é o Campeonato Brasileiro, da Série B. Vocês vão jogar com o Flamengo que ano? Só ano que vem, né? Olha lá. Então, exatamente. Jogar. Vocês eram para ter sido rebaixados já há bastante tempo, mas não podem, o sistema não deixa. Mas enfim, deixa quieto. Fala, Sérgio. Ô, Mazela, só um detalhe, só para descontrair. O Botafogo vai disputar a Taça
da mulher solitária. A Taça Consolo, amigo. Ah, meu Deus do céu. Agora, só para fechar, essa hora pode. São 4 equipes que fazem a Taça Rio, não é isso? É Botafogo, Vasco, Nova Iguaçu e Bangu, é isso? Não, Madureira. Madureira, Nova Iguaçu. O Bangu quase caiu para a segunda, Marcelo. É Madureira, Nova Iguaçu, Vasco e Botafogo. É Vasco e Madureira, é Botafogo e Nova Iguaçu. Vasco e Madureira e Botafogo e Nova Iguaçu. Agora é o seguinte, sério, antes de entrarmos na Copa do Brasil, é obrigação do Vasco e do Botafogo, um dos dois, ganhar a Taça Consolo, pô. Brincadeira, não tem outra desculpa se não for isso. Mas, enfim, Jorge, qual o compromisso mais difícil que você vê na Copa do Brasil? Qual o mais equilibrado, já que estamos analisando não só as semifinais do Campeonato Carioca, como também agora entrando com os cariocas na Copa do Brasil? O Jorge está sem som. Você está sem som, Jorginho. Cadê o Jorginho? Melhorou? Agora melhorou. Isso. Olha, o mais fácil é o Coritiba e Flamengo, que eu vejo aí como o jogo menos complicado. Depois, eu passo para o Vasco e Boa Vista. Acho que é um jogo menos complicado. E o jogo Fluminense contra o Bragantino me parece o jogo mais difícil dessa fase da Copa do Brasil, Marcelo. Só me lembrem aqui, Fluminense faz o segundo jogo fora, Flamengo e Vasco fazem o segundo jogo em casa, é isso? Isso aí, certinho. Só para completar o que o Jorge falou, o time do Coritiba está em ascensão no Campeonato Paranaense, tá? É claro que o Flamengo está numa fase espetacular, sabe se vai priorizar ou não, em relação ao que o Sérgio Américo falou anteriormente, priorizar Libertadores ou Copa do Brasil, porque o Flamengo tem elenco para isso. E outra coisa, o Fluminense, o time que jogou o Fluminense no domingo contra o Madureira, é melhor talvez que Botafogo e Vasco, tá? Esse time do Fluminense não é ruim não, hein? Fala, Jorge. Só para complementar a informação que o Borges trouxe, com a questão do Flamengo ter que jogar sábado por causa do jogo da Libertadores, se tiver algum problema, a Federação do Rio adia o jogo do Flamengo. Só para informar. Porque jogou contra o Palmeiras no domingo e não pôde jogar no Vasco contra o Vasco na quarta-feira. Não entendo isso. Vocês adiaram o jogo, jogaram 11 horas da manhã no domingo para jogar contra o Vasco na quarta, adiaram para quinta. E agora joga sábado e terça. Não pode adiar. A Confederação, a Comebol tem ascendência à federação, como a CBF tem ascendência, qualquer campeonato da Comebol tem ascendência da CBF e da CBF em cima da federação. Tem que jogar sábado de qualquer maneira. Só um detalhe aqui, em relação à questão do Flamengo. O Flamengo sempre teve problemas com jogos contra os times do Paraná. Sempre teve. Eu acho que o Fluminense realmente é o confronto mais difícil, porque o segundo jogo será em Bragança Paulista. Alguém quer acrescentar? Aliás, já que falamos em Copa do Brasil, vários times, o Santos demitiu lá, acho que, não sei se é argentino, holandês, guatemalteco, lá, o técnico Ariel, a sereia Ariel, lá do que minha filha adora, negócio de sereia, Disney, essas coisas. Demitiram o cara, não foi isso? Ele pediu demissão. Após a derrota do último domingo para o Corinthians, na Vila Belmiro, ele se reuniu, até porque torcedores santistas foram na porta do treinador, soltaram morteiros de madrugada na casa dele, fazendo ameaças. Ele se reuniu com o presidente do Santos, acho que André Rueda, se eu estiver equivocado, e pediu demissão. Parece que ele fica até o segundo jogo da Libertadores, contra o Boca, daqui um pouquinho. E há essa dúvida se ele iria treinar o time ou não. Ele não vai continuar na sequência no time, e o Santos acabou vendendo o Soteldo para o Toronto, do Canadá, para poder pagar uma dívida com o Huachipato do Chile. Por isso, o Santos não podia contratar jogadores por essa dívida feita pela contratação em 2019 do Soteldo junto ao time do Huachipato do Chile, Marcelo. Odair, boa informação, e realmente são fatos lamentáveis, torcedor fazendo essas coisas, mas fatos lamentáveis também é o Botafogo, na minha opinião, é o Vasco da Gama, ambas equipes disputarem a segunda divisão. Eu conversava com o Jorge durante a semana, ele falava, Mazela, tem 5 equipes campeãs na Série B em 2021. Ô Jorge, já que você levantou esse tema comigo no meio da semana, passado inclusive, você acredita que Vasco e Botafogo, isso hoje, amanhã pode mudar, contratações. Como é que você vê um campeonato mais encorpado, cada vez mais difícil,
com os problemas dos clubes do Rio de Janeiro disputando a competição da Série B? Olha, eu vejo um campeonato muito difícil, porque são várias equipes que já foram campeãs da Série A, 5 no total. O Cruzeiro já passou a temporada passada na Série B e volta, né, a disputar a Série B nesse ano, e 4 sobem. Então, um dos 5 não vai subir. E se você vai analisar agora friamente, entre esses que estão disputando, o pior momento agora é o do Botafogo. O Botafogo vive um momento muito difícil para tentar subir. Tem que armar muito, fez várias contratações, mas não rodou ainda, não deu boas expectativas. Vai ter aí um tempo de treinamento, mas acho a situação muito complicada. Agora, a gente fala isso no momento, depende da situação depois, nos jogos. Agora, o Vasco da Gama está no momento de ascensão, vejo o Vasco aí bem. Cruzeiro já mostrou também que está começando a se acertar. E as outras equipes que já foram campeãs, o Coritiba é outro que está mostrando aí momentos de ascensão. Enfim, vai ser um campeonato muito disputado e, mais ainda, vai ser um campeonato que vai chamar a atenção de apoio financeiro, né, de patrocinadores, por causa das grandes equipes que estão disputando a Série B. Mazela. Quem é o quinto clube que me fugiu agora? É o Guarani, não? Que foi campeão, está na Série B também, não? Quem é o quinto clube? É o Guarani? Vasco, Guarani. Botafogo, Cruzeiro, Coritiba, Cruzeiro e Guarani. Guarani. Em condições Guarani normais... foi campeão brasileiro em 1978. Você lembra do time, Serginho? Alguém lembra desse time, esse timaço? Eu me lembro que jogava o Careca. Careca, que jogou no Nápoles. Careca, Zé Carlos. Careca, com 18 anos, era o Qual era o goleiro? Vocês estão lembrados, não? Neneca. Aí é difícil. Lateral direito. Vocês estão lembrados do Guarani, não? O pessoal pode... Agora me pegou. Eu lembro que no meio campo tinha o Zé Carlos, Renato Pemucho e Zenon. Ataque era Bozó, Careca, e tinha mais um no ataque. Esquerda agora. O Bozó era ponta esquerda ou ponta direita? Eu não estou lembrado. Ponta direita, Bozó era ponta direita. Bozó, Careca e tinha um ponto esquerda. Zé Carlos, Renato Pemucho e Zenon. O goleiro era o Neneca. Lateral direito, acho que era o Gomes, se não me falha a memória. Lateral esquerdo. O zagueiro era o Amaral. Peraí, zagueiro era o Amaral. Baita do zagueiro. O Palmeiras, né? Fala. Só para completar o que o Jorge Ramos falou em relação a Vasco e Botafogo, o Vasco está no processo de maturação, eu acho, né? Eu até tive nesse domingo com o Marcelo Cabo, conversávamos um pouco, em off, claro, sobre o que acontece. Eu critiquei, entre aspas, uma crítica construtiva em relação à defesa do Vasco, que precisa se acertar muito ainda, principalmente posicionalmente. O Vasco toma muitos gols bobos. Em relação ao Botafogo, está na hora de uma entrega de desempenho dos jogadores do Botafogo. O Chamusca tem um mês para treinar esse time aí e mostrar nas 2 primeiras rodadas da Série B, porque se não mostrar serviço, padrão de jogo em um mês de treinamento, não vai conseguir. Está na hora da entrega de desempenho. O resultado não veio, então tem que ter desempenho para que possa melhorar e criar uma expectativa, como o próprio Jorge Ramos disse, em relação ao futuro do Botafogo na Série B. Vamos falar mais de Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo no terceiro bloco, além da entrevista com o campeão do mundo. Para fechar esse bloco, ainda dá tempo para Sérgio Américo e Carlos Borges falarem aqui no nosso querido Max Sport. Já está passando, está na hora. Vai, fala, Serginho. Não, só para fechar esse assunto Vasco e Botafogo, muito bem colocado pelos companheiros. Bom, para mim o Vasco está evoluindo e a matemática prova. O Marcelo Cabo está invicto. 5 vitórias e 6 empates, não perdeu. A transição do Vasco está rápida, o Cano realmente está sendo importante. Esse jovem jogador Andrei está me surpreendendo, está rendendo bem. A defesa ainda tem, como disse o Bocão, alguns problemas, mas aí podem ser resolvidos. Já o Botafogo, quando eu falo do Botafogo, eu me lembro da música O Tempo Não Para, do Cazuza. Quando ele na música diz, eu vejo o futuro repetindo o passado, eu vejo um museu de grandes novidades. É o Botafogo. Essa nova diretoria contratou 12 jogadores e ainda precisa de um meio-campo criativo, lateral e centroavante. O time não tem padrão tático e não tem esquema. Você não sabe qual é o time titular do Botafogo e a Série B começa no final do mês de maio. Então o Botafogo preocupa muito, acho que o Vasco é no bom caminho. Agora, para mim, esse chamusca não dura muito tempo no Botafogo, não.
Fala, meu querido Carlos Borges, para encerrar o bloco, que o Bocão já fez aquele sinalzinho para mim. Fala. Rapidamente, falando do Vasco da Gama. O Domi, no Flamengo, ficou 12 partidas invictas. Aí todo programa você fala isso. Domi. Agora, esse cabo fica 11 partidas todo programa você fala isso. 5 jogos, mas o time, ele empatou 5, aí o cabo é o. Obrigado, Borges, muito obrigado. Salva de palmas para Carlos Borges, todo mundo, por favor. Obrigado, Borges, obrigado. Maravilha, Borges, é isso. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta aqui no nosso. Solta, Bira, bota o encerramento que eu já gravei, porque esse cara está falando muito, eu não vou falar mais nada. Bota, Bira, entrega logo. Muito bem, agora é a reta final do nosso Max Esporte. Como prometido, já entrevista com o capitão, campeão do mundo com a seleção brasileira, com o nosso Otávio Bocão. Lembrando sempre, hein? O apoio de REN TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. E de Giante Automecânica, 50 anos, seu carro em boas mãos. 3 endereços, é só escolher. Melhor mecânica disparada do Rio de Janeiro. E se falar que viu no Max Esporte, vai ter desconto. Se não, liga para mim. O André não me deu desconto. Na Zona Sul, 2 endereços em Botafogo. Rua Visconde de Caravelas, 55. Na Pinheiro Guimarães, 45. Vargem Pequena, Estrada dos Bandeirantes, 12.432. Só falar com o André. Em vez de comprar uma televisão nova, aluga, sai mais barato, mais em conta. Mais de 50, 60, 80 polegadas, geladeiro, o que você quiser, a REN TV aluga. Meu abraço para o Goni Arruda, Ponte Aérea, Ceará, Rio de Janeiro. Valeu, Goninho! Um abraço, grande torcedor do Rubro Negro, grande torcedor do Flamengo, meu amigo e amigo de Sérgio Américo também, nosso Goni Arruda. Fala, que é, Aldair? O que você quer, Aldair? E se não tiver dinheiro para alugar, como é que eu faço? Aí você não vai alugar, porque você quer moleza, senta no pudim, cara. Então não tem outra coisa. Ou liga para aquela sua amiga, Carla, e fala com ela, com a Carla, que ela vai te prestar uma grana. Então entendeu? Aí tá certo. Olha só, na abertura, na reta final do Max Esporte, esses meus mosqueteiros são impossíveis. Borges, Sérgio Américo, Jorge Ramos, Octávio Bocão e Odair Júnior, tem o Marcelo Figueiredo, tem o Valdir Luiz, a equipe de mosqueteiros realmente, além de profissionais competentérrimos, consagrados, são meus amigos. Então está tudo em casa. Aqui, eu não gosto quando eles falam a palavra companheiros. Nós somos amigos aqui e dividimos essa fortuna no final do mês. Então está todo mundo junto e todo mundo misturado aqui no nosso Max Esporte, que eu acho que para mim é uma terapia, na boa. Está esticando um pouquinho mais. É uma terapia fazer esse programa, um encontro nosso com vocês todas as terças-feiras. Eu fico ansioso para chegar terça-feira para que a gente possa trocar essa figurinha como se fosse uma mesa de bar, um encontro entre a gente. Big Brother é diferente. Daí, cala a boca, daí, você está falando bobagem, você está meio... Pô, fala bobagem. Olha aqui, sem falar bobagem... Ô, Borges, está pior que eu imaginava, daí, está pior que eu imaginava. Olha aqui, ó. Otávio Bocão, você entrevistou, traga agora esse grande campeão do mundo aqui no Max Esporte. Hein, Bocão? Exatamente, Mazela, um dos seres humanos mais fantásticos que eu conheci na minha vida, o Cafu, meu grande amigo, irmão, nos falamos todos os dias e fiz uma entrevista com ele. Ô, Bira, roda aí. Muito boa noite, meu grande amigo Cafu, capitão do Penta, um dos maiores laterais direitos da história do futebol. Seja bem-vindo ao programa Max Esporte, da TV Max. Gostaria de saber do Cafu, com os altos investimentos que Flamengo e Palmeiras vêm fazendo nesses últimos anos, se tornando quase que imbatíveis, se isso é prejudicial ou é referência ou serve de exemplo para os clubes de camisa e tradição que nós temos no futebol aqui no Brasil, que estão a cada ano ficando para trás. Grande Bocão! Um abraço do Capitão Cafu, a todos vocês da Max Esportes, TV Max. Prazer enorme estar falando com você. Cara, isso serve de exemplo. Esses grandes investimentos que nem São Paulo, Palmeiras, Flamengo e outros grandes clubes fizeram, serve de exemplo para os outros. Porque realmente, se você não investir em atleta, se você não investir em atleta de alto nível, você não vai conquistar títulos. Você vê, os últimos títulos quem conquistou foi Palmeiras, foi Flamengo, nós tivemos Grêmio alguns anos atrás, que foram os clubes que realmente investiram. Então, tem que investir sim no atleta, mas com moderação.
Cafu, como é que você viu o atual momento do futebol brasileiro com toda essa pandemia? E eu queria saber de você se tem algum jogador aqui no Brasil que poderia nos representar com a camisa da seleção brasileira, já que nossa seleção praticamente é formada com jogadores que atuam fora do Brasil. Quem seria esse jogador? Quais seriam? Bocão, a atual situação do futebol brasileiro, claro que nós não estamos no nível que nós estávamos há mais de 20 anos atrás. Existem grandes jogadores, sim, que podem disputar Copa do Mundo, que pode estar na seleção brasileira atuando com a nossa gloriosa seleção brasileira. O próprio Everton do Palmeiras é um jogador que vem se destacando no seu clube. Nós tivemos aí outros grandes jogadores se destacando também, tanto no Flamengo, como no Grêmio, como no Inter, no São Paulo, Palmeiras, Santos, enfim. O próprio Marinho vem se destacando bastante na campanha que o Santos fez. Mas nós temos grandes jogadores que têm capacidade, sim, de representar a seleção brasileira. A gente sabe que na sua brilhante carreira você teve grandes treinadores, principalmente na Europa. Na história recente do futebol brasileiro, tiveram aqui Sampaoli, que fez um ótimo trabalho pelo Santos, o Cudê, que deixou o Internacional em primeiro lugar, o Abel Ferreira, que foi campeão ano passado pelo Palmeiras da Libertadores, e o vitorioso Jorge Jesus, que quase ganhou tudo aqui. O que falta para os nossos treinadores voltarem a ser protagonistas de suas equipes? E quem você destaca hoje da nova geração que possa ser um grande treinador futuramente? Bom, eu vejo grandes treinadores do futebol brasileiro. Quando você fala qual eu destacaria aí dessa nova geração, sem sombra de dúvida, o Rogério Ceni. Da nova geração, o Rogério Ceni. O Renato Gaúcho já vem de uma geração um pouco mais experiente, mas é um treinador que, sim, eu gosto bastante. Mas como você falou do jovem geração, eu fico aí com o Rogério, que seria, assim, um dos grandes destaques aí futuramente para grandes clubes também, como já está num grande clube que é o Flamengo. Os nossos treinadores brasileiros são um pouco valorizados, cara. Nós somos a única seleção do mundo pentacampeã e nós valorizamos um pouco os nossos treinadores. Claro que vieram treinadores de fora, fizeram história nos grandes clubes aqui, mas nós temos os nossos grandes treinadores aqui também. Mas o que nós precisamos mesmo é dar condições e qualidade de trabalho para os nossos treinadores, para que nossos treinadores façam uma programação de começo, meio e fim. Aí sim você vai conseguir avaliar e você vai conseguir analisar o trabalho desses grandes treinadores nossos. Conquistar o que o Cafu conquistou nos clubes que passou e principalmente na seleção brasileira é quase que impossível. Cafu destacaria algum substituto que pudesse chegar próximo de tudo que você conquistou nessa lateral direita? Quem seria? Bocão, na lateral direita nós só temos hoje o Daniel Alves. É um jogador que poderia sim chegar bem próximo de onde nós chegamos. Próxima Copa do Mundo, se não me engano, o Daniel Alves estaria com 39 anos, mas isso não impede ele de ir para a Copa do Mundo, vai depender das condições físicas dele. O que eu fiz na seleção foi Deus foi me dando capacidade, foi me capacitando, eu fui trabalhando, fui me dedicando, tendo comprometimento e acabei colocando esses recordes aí de ser o único jogador no mundo a disputar 3 finais de Copa do Mundo consecutivas, 148 jogos com a camisa da seleção brasileira, 178 convocações com a camisa da seleção brasileira, 16 anos na seleção brasileira e 20 títulos em Copa do Mundo. São números bastante, vamos dizer assim, interessantes. Cafu, a gente sabe da dificuldade que é se tornar atleta, jogador de futebol, e o maior exemplo disso foi você, que passou por várias peneiras até se tornar o que você é hoje. Quem é a inspiração de Cafu para que o Cafu viesse a ser o que ele é hoje? Quando fala em 9 peneiras e ser reprovado 9 vezes, quem foi a referência? A maior referência minha foi meu pai, sem sombra de dúvida. Foi graças a ele que eu cheguei onde eu cheguei e graças a eles eu estou falando tudo isso aqui que eu estou falando para vocês. Porque a cada não que eu tomava, o ombro que me acolhia era o ombro dele, o braço que me abraçava era o braço dele. As palavras que me incentivavam eram as palavras do meu pai. Então o meu pai foi o maior incentivador, o maior ídolo. Na realidade, o meu pai foi o meu herói. Por isso, tudo que eu tenho, eu devo a ele. Para encerrar, o que você faz hoje no futebol que o nosso público da TV Max, do programa Max Esporte, quer saber? Qual é o seu envolvimento com o futebol? Bocão, o Cafu hoje no futebol eu sou embaixador da Copa do Mundo, do Qatar 2022, faço parte do State Host da FIFA, que é a comissão que define o regulamento e as mudanças no futebol, faço parte do Legend da FIFA e do Legend da UEFA também, e faço parte de uma comissão extraordinária da CBF, sem contar os trabalhos que nós fazemos extra-campo aí. Espero que tenham gostado, seus ouvintes tenham gostado da entrevista aí, um abraço diretamente aqui de São Paulo do Capitão Cafu. Saudade de você, irmão. Pô, legal, Bocão. Que honra ter o Cafu no Max Esporte. Meu abraço e agradecimento não ao Cafu, a você pelo empenho, que a gente conversa durante a semana, você sempre empenhado
em trazer novidades aqui no Max Esporte. Então, de público, o meu elogio ao Otávio Bocão, meu querido amigo, nosso exemplo de comportamento, né? Impressionante. Não vou entrar no mérito amoroso, porque aí já muda de figura. Mas, de qualquer maneira, meu querido Otávio Bocão, um beijo para você, obrigado por tudo. O Sérgio Américo já foi representante, Carlos Borges nunca foi, Jorge Ramos há muitos e muitos anos atrás. O Odair Júnior se esforça, mas ainda não chega aos pés de Otávio Bocão. Então, parabéns, Bocão. Eu tiro o chapéu para você. Tem que melhorar o nível, mas eu tiro o chapéu para você. Mas tudo bem, vamos embora. Ai, quanta bobagem. Olha aqui, obrigado, Bocão, de coração mesmo. Uma matéria. Agora você está arrumando história, toda semana eu quero uma matéria desse nível agora. Se vira, bonitão. Se vira. Olha aqui, bacana. Vamos em frente no nosso programa. Eu queria falar do Fluminense que joga amanhã na Colômbia contra o Santa Fé, Independente Santa Fé. Como o Bocão falou, e eu não concordei muito com alguns jogadores, sei o que lá, mas de qualquer maneira, Odair, o apronto contra o Madureira, o time contra o Madureira, esse jogo contra o Santa Fé que perdeu no último final de semana, como é que você vê esse jogo e as possibilidades do Fluminense? O Mazella, ele perdeu no último final de semana no Santa Fé num clássico local contra o próprio Júnior Barranquilla, 3-1, e joga agora, amanhã, quarta-feira, contra o Flu. O jogo com o Madureira serviu mais para que o técnico Roger Machado pudesse testar oficialmente, assim, jogando quase que o jogo todo, o Abel Hernandes, o atacante, o Bobadilla, que veio lá do Paraguai, naturalizado argentino, e alguns outros jogadores, o próprio Manuel na defesa, enfim. Foi até um bom teste. O primeiro tempo do Fluminense foi muito ruim. Ele insistiu aqui com os atacantes que não abriam pelos lados, e o Madureira teve até uma certa facilidade em neutralizar as principais jogadas ofensivas do Fluminense. No segundo tempo, aí sim, ele colocando o garoto da base pela esquerda, o Gabriel Teixeira, colocando o Caio Paulista, que entrou bem pela direita, e centralizando ali o Abel Hernandes, recuando um pouquinho mais o Bobadilla, a equipe ganhou em ousadia, em velocidade pelos lados, e acabou a Madureira sucumbindo à maior categoria do Fluminense. É claro, o time que vai jogar amanhã contra o Santa Fé não vai ser a mesma equipe que jogou no domingo passado contra o Madureira. E o Santa Fé, eu vi todo o jogo contra o time do Barranquilla na estreia desse grupo D, 1-1. O jogo aconteceu no campo do Barranquilla e o Barranquilla ficou com 11 contra 10. Foi expulso um dos melhores jogadores do Santa Fé, o camisa 4, Carlos Arboleda. Ele não enfrenta amanhã o Fluminense. Achei o time do Santa Fé um time mais rápido, mais veloz. Tem um Velasquez, camisa 10, que é bom jogador. Acho o Barranquilla uma equipe mais pesada, que vive em função do Borja, que se machucou no clássico local. É um jogo difícil? Mas dá para o Fluminense conseguir uma boa vitória contra os colombianos na casa deles, Mazella. Fala, Bocão. Se tratando de campeonatos paralelos, o exemplo que o Odair deu de campeonato carioca contra o Madureira, o Fluminense na semana passada fez um ótimo jogo contra o River Plate, super consistente, criando uma expectativa muito grande, que é um time que conseguiu, a gente quis falar, aliás, peças mais jovens com os jogadores mais experientes. O Fluminense é um time, além de ser, né, o bordão da torcida de guerreiro, o Fluminense foi muito bem organizado taticamente e tecnicamente seus jogadores no processo de evolução, dessa mescla de jogadores mais jovens. Eu acho, continuo dizendo aqui que o Fluminense vai surpreender na Taça Libertadores da América. Não se surpreenda se o Fluminense se classificar em primeiro. Eu também acho, você tem razão, Bocão. Ô, Jorge, o que me preocupa no Fluminense, seja no estadual, na Copa do Brasil, Libertadores, geralmente é um tempo muito ruim, e o outro o Fluminense recupera. Quando será que o Fluminense vai conseguir ter uma atuação mais equilibrada em dois tempos? Essa é uma pergunta bem difícil, né, de se responder, porque eu vejo evolução no Fluminense de uma forma geral. O sistema defensivo agora está contando com o Manuel, que é um jogador difícil de ser ultrapassado, é muito forte, se impõe. Tem ali também o Matheus Ferraz, que é experiente, o Nino, que é outro jogador também que sabe jogar, tem certa habilidade. Agora, essa questão de oscilar é difícil, né? Eu vejo, por exemplo, o Fluminense crescendo. A entrada, por exemplo, do Bobadilla e do Abel Hernandes nessa partida, e ambos fizeram gols, isso tira um pouco do peso de estreia, favorece ao jogo na Colômbia, que vai ser um jogo muito difícil, não tenha dúvida nisso. Agora, o Fluminense
tem jogadores que são decisivos. Esse menino, Gabriel Teixeira, foi o melhor jogador nessa partida, diante do Madureira. Ele fez... O que mudou o jogo do primeiro para o segundo tempo foi a entrada dele. Ele participou das jogadas de gol, ele fez gol, fez um golaço, inclusive, batendo assim, né, de efeito na bola, a bola entrou no ângulo, e é um jogador que pode ser decisivo e é de encher os olhos do torcedor tricolor, Mazella. Mas, o Sérgio Américo, é muito bom nesse ponto para equilibrar as ações sem torcida, né? Seja para Flamengo, Fluminense, qualquer time que jogue fora. Sem dúvida nenhuma, né? A gente sabe que os jogos na Argentina, na Colômbia, no Uruguai, com torcida, é uma pressão danada. Mas você sabe que, independentemente dessa questão que devido à pandemia não há torcedor, então o fator campo torna-se neutro praticamente, o que eu vejo, Mazella, no Fluminense, no seu Fluminense, é que essa mescla dos jovens valores de Xerém, como bem colocou o Jorge Ramos, esse menino Gabriel Teixeira é bom jogador, o Kaique, que é novo, está vendido para o futebol inglês. Ele até ficou um pouco inibido, porque fez a primeira partida internacional contra o River Plate no Maracanã. Mas essa mescla dos jovens de Xerém com os mais cascudos, eu tenho certeza que vai dar certo. E eu falava aqui no programa o Fred. Fred está recuperando aquela imagem de grande artilheiro, que ficou um pouco apagada no passado, no retorno dele. Mas ele precisava de jogadores da posição, porque ele já está com 37, 38 anos, para aguentar o tranco. O Bobadilla e o Abel Hernandes vêm para suprir isso, sendo que o Bobadilla cabe registrar, ele não está regularizado, ele ainda não pode ser utilizado na Libertadores para esse jogo contra o Independiente Santa Fé na Colômbia amanhã. Mas eu creio que essa mescla vai dar certo, e eu concordo com o Bocão, o Fluminense vai surpreender na Libertadores. Borges, você quer acrescentar mais alguma coisa envolvendo o Fluminense e Santa Fé amanhã? Lembrando que o Flamengo está jogando agora, não podemos falar nada, não estamos vendo o jogo, não vamos falar rigorosamente nada. E a expectativa é que o Flamengo consiga uma bela vitória. Está jogando contra quem o Flamengo? União La Calera do Chile. É o La que desclassificou o Fluminense, que é um time horroroso, mas é horrível. Mas está na Libertadores, futebol chileno em clubes é fraco, e está aí o Flamengo tem tudo para se classificar em primeiro também, na minha opinião, na Libertadores. Você quer acrescentar alguma coisa, depois, já que não podemos falar de Flamengo e La Calera? A minha preocupação são os jovens jogadores fazendo a primeira partida pela Libertadores América fora do Brasil. Por exemplo, o Calegari, por exemplo, o Martinelli, o Luiz Henrique, me preocupa. E o goleiro, hein? E o goleiro, não esqueça do goleiro, que falhou no jogo de estreia. E o goleiro também. Eu acho que poderia, o Samuel Xavier, acho que poderia ser uma utilização melhor do que o Calegari. De repente, o goleiro poderia se trocar por um outro goleiro quando houver uma oportunidade, mas eu acho a minha preocupação maior para esse jogo de amanhã é a garotada, que vai sentir muito. Já sentiram contra o River Plate. E vão sentir muito mais, porque será a primeira partida fora do Brasil, numa Libertadores, e precisando vencer essa partida, porque empatou em casa. Então ele precisa vencer o Santa Fé. Mas não tem público, né? Fala daí. É o seguinte, o Calegari e o Marcos Felipe já debutaram em jogos fora do Brasil pelo Fluminense, disputando a Sul-Americana contra o União La Calera. Então os dois já têm uma certa experiência. Tudo bem que a Sul-Americana é uma coisa, Libertadores é outra, mas agora o Kaique não, o Martinelli também não, e alguns outros jovens também não. Vão fazer a primeira partida, vão ficar no banco, pelo menos pela vez primeira em suas carreiras. Agora, o Marcos Felipe e o Calegari já foram batizados contra o próprio a União La Calera no Chile, quando o Flu foi eliminado. Um tema que eu acho interessante, a gente não precisa esticar muito, mas acho que eu queria tocar nesse assunto. Mais uma vez, conversando com vocês, a gente faz as nossas reuniões por WhatsApp, aquela coisa toda. E foi levantada a questão, acho que foi para o Jorge também, em relação, o Sérgio também deu muita sugestão, Sérgio Américo, um time, qual o melhor time do Flamengo? O que está desde 2018, 2019, ou o time do Zico? Aí é uma questão interessante, porque talvez, qual é o melhor? Um talvez tenha conquistado mais títulos, mas o outro tinha mais futebol. O que vocês têm a dizer? Fala, Bosch. Eu acho que o de 2019. O que o Flamengo fez em 2019, o de 80 não fez. Mas, Borges, antigamente... Peraí. Ele foi de ponta a ponta, um time altamente competitivo e foi realmente espetacular
o que o JJ fez. O que ele fez, eu não sei. Mas eu sei que ele colocou um grupo, um time, uma base importante que o Flamengo acabou fazendo 2019 espetacular. Melhor do que 1980. Entenda bem, não estou falando o nível dos jogadores, estou falando em termos de grupo, em termos de competições. De resultados, você quis dizer. De resultados, e de competição também, porque ele mostrava competição no campo. Fala, Bocão. Então, deixa eu fazer uma ressalva aí. Evidentemente que no passado o futebol era mais lento. E é claro também que nós tínhamos muito mais jogadores tecnicamente super valorizados, quer dizer, ótimos jogadores antigamente, tecnicamente. E tínhamos muito menos campeonatos que nós temos hoje. Hoje nós temos bastante campeonatos, Supercopa, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. O Flamengo só não ganhou isso no passado porque justamente não tínhamos. E outra coisa, o nível de competitividade do passado era muito maior. Você tinha um Grêmio de altíssimo nível, um São Paulo de altíssimo nível, um Botafogo de altíssimo nível, o Fluminense, o Internacional. Hoje não, a disparidade é muito grande pelo alto investimento. Então, por isso que o Flamengo hoje talvez seja melhor a nível de resultado. Mas a nível técnico, o time do Flamengo era muito melhor daquele do ano passado, gente. O Flamengo não tem um rico. Hoje tem um coletivo forte. Mas ano passado tinha um coletivo forte e tecnicamente voava. Era lindo de se ver o Flamengo jogar em 1981. Só um detalhe, o Arrascaeta não jogaria no time de 1980? Claro que não. Claro que não. Jogava, claro que não. Não engraxava nem a chuteira do Adílio. E se bobear nem o Gabigol. Não, o Gabigol é um tipo o Isla é melhor que o Leandro? O Isla é melhor que o Leandro? Não dá para comparar, eu acho que... Arrascaeta. Eu estou comparando outros jogadores também. Você comparou, fala, Serginho. Não, só... Eu tenho outra maneira de pensar. Nessa aí, eu não concordo muito com vocês. Eu acho que nesse momento, não é para ficar comparando, Flamengo de Zico, Flamengo do Jorge Jesus, Flamengo do Rogério Ceni. Eu penso da seguinte forma, cada um, na sua época, teve o seu apogeu. Então não adianta a gente ficar comparando, o Bocão falou bem, o futebol era diferente. Agora, eu digo aqui para o torcedor do Flamengo, amigo, curta o time do Flamengo atual. É o melhor time das últimas décadas. Não fica criticando direto, fora Ceni, isso não vai resolver. Porque esses jogadores estão valorizados, daqui a pouco eles vão deixar o Flamengo. Então, meu amigo, ao invés de você ficar vendo pelo em ovo, curte os resultados desse time atual. E não ficar, entendeu, colocando areia no caminhão do Flamengo. Eu penso dessa maneira, pelo menos, Marcelo. E futebol... Jorginho, você que levantou a questão, Jorginho. Agora fecha esse assunto que é bem interessante. Você sabe que eu levantei essa questão porque eu tenho muita dificuldade de responder a essa questão. Porque é claro que o Bocão foi muito bem na análise, o Borges foi muito bem na análise, todos vocês foram muito bem na análise, mas eu gosto mais do futebol que era jogado antigamente, que era um futebol mais de arte, onde o craque era mais valorizado. A gente tem hoje uma preparação física muito intensa, muito forte, que esconde um pouco, em determinadas situações, a arte. Agora, é claro que se você tem preparo físico aliado a um bom desempenho como jogador, é extraordinário. A gente tem alguns jogadores assim, poucos hoje em dia. Então, eu vou ficar com o time de 1980 por essa habilidade, né, de todos esses jogadores. Né? Não estou falando mal de Arrascaeta, Gabi, como ele quer ser chamado, enfim, mas eu acho que naquela oportunidade havia uma equipe que jogava futebol mais do que um preparo físico, Mazela. Tinha magia, o Flamengo enfrentava o Internacional com o Falcão do outro lado, com o Falcão, com o Batista. Era impressionante. Mas o detalhe é o seguinte, só, Mazela, que o Flamengo, por exemplo, de 2019, foi arrasador. Mas a questão... Em 80 não foi tão arrasador. Mas a resposta o Bocão deu. É o que eu penso. O Bocão leu o meu pensamento. Antigamente, qual era o barato? Era o equilíbrio. O Flamengo, para ser campeão, tinha que ser bom pra cacete. E era bom pra cacete. Entendeu? Mas tinham vários times. Você vê, o time do Flamengo, que era bom pra cacete, não tinha essa hegemonia. O Fluminense, em termos de Rio de Janeiro, foi tricampeão.
O Flamengo brigou com o Vasco há alguns anos, mas sempre equilibrado. Aí a gente vai ter que entrar numa outra questão, o porquê desse desequilíbrio, porque o aporte de capital é somente com o Flamengo e Corinthians desde 2013. Aí tem outras questões que o Flamengo, que não tem nada com isso, diga-se de passagem, nada com isso, soube aproveitar esse aporte de capital com sabedoria, com capacidade, através da chegada do Bandeira de Melo no Flamengo. E hoje está colhendo os frutos. Parabéns para o Flamengo, nada demais. Agora, que o desequilíbrio fez com que o Flamengo sobrasse hoje, porque tem um time 500 mil vezes melhor que todos os outros juntos, vai ser campeão por muitos anos, mas o que causou isso é outra história. Então, é assim que eu penso, quis dar uma opinião, porque é um assunto realmente interessante, bem interessante. O time do Atlético era fantástico, o time do Atlético Mineiro a gente vai começar a puxar hoje o Campeonato Brasileiro. E foi o que o Bocão falou certo, nós tínhamos mais competições, não tínhamos Recopa, não tínhamos Supercopa, não tínhamos não sei o que de Copa do Brasil. Exatamente. Copa do Brasil não tinha também. Exatamente, aí o Flamengo, aquele time ganhou menos campeonatos. Por isso. Porque se tivesse, ganharia tudo. O Flamengo era bom pra caramba, era bom, mas tinha embate, tinha combate. Foram feitas várias pesquisas entre ex-jogadores e jogadores atuais, na época, em 2019, que deram que o Flamengo de 2019 era melhor do que 1980. É isso aí. Obrigado pelo carinho, espero que vocês que vocês gostaram. Errei tudo, gente, me enrolei. Espero que tenham gostado do programa. Meu Deus do céu, Mazela, eu me enrolei em tudo, estou esticando o programa, tudo errado, mas de qualquer maneira, uma ótima semana, um beijo carinhoso. Semana que vem, terça-feira, 8 da noite, repeteco, meia-noite, quarta-feira, 6 da manhã, com apoio de Ren TV e Giante Automecânica, encontro marcadíssimo aqui na TV Max. O Rio corre para Max.